a gente entende que o objeto do CAL, e para isso a Chapa 4 está trabalhando, é que a gente dê segurança aos nossos profissionais. Nesse caso, aos que trabalham com avaliações, perícias, né, assessoria, assistência técnica, e que não são poucos, né? Então, a gente da Chapa 4 entende que, como foi dito durante o podcast inteiro, que todas as atividades devem ser atendidas e entre essas atividades estão essas que eu acabei de citar, que estavam aí à mercê de ser prejudicadas no seu, eu não digo na sua reserva de mercado, porque não é uma reserva de mercado, até porque agora nós estamos divididos em 2 conselhos, mas de atividades técnicas passarem a ser assumidas por pessoas que não têm essa capacitação técnica. Então, a Chapa 4 vai continuar insistindo na posição de que o CAL tem que se manifestar em situações como essa e tem que ir até o final na defesa dos profissionais. Ok? Então sim, não, realmente por isso que nós temos que votar na Chapa 4, porque isso vem de encontro com um anseio que não é só do conselho hoje, no nosso conselho, como do próprio CREA, eu diria, que busca essa consolidação, porque o que nós estamos assistindo hoje é uma verdadeira... estão tentando burlar algo que é de lei, vamos falar assim, técnico, é uma coisa garantida por lei, mas que é totalmente técnico. Uma avaliação hoje, um arquiteto, por exemplo, com uma especialização nessa área, que é no meu caso, por exemplo, a gente tendo essa garantia do nosso conselho, uma coisa eu te garanto, nós vamos reunir forças com outro conselho que vai justamente consolidar forças nessa luta que é o interesse coletivo de toda a parte técnica. Hoje, por exemplo... Não só do CAL, mas também de outros conselhos. Para você ter noção, hoje no Brasil são 10 mil empresas que atuam nesse segmento. Pelo menos 3 mil empresas são do nosso conselho. Então, vai vendo a quantidade de profissionais Brasil afora, e a grande maioria desses profissionais estão aqui no estado de São Paulo. Estão submetidos ao Conselho Estadual, você entendeu? Então, vou falar uma coisa para você. Isso, se a Chapa 4, vencedora, atuar a favor disso, eu não tenho dúvida nenhuma de que nós vamos ter uma força enorme nessa luta que se agiganta a cada dia, e com certeza a Chapa 4 merece todo o nosso trabalho e empenho para que a gente saia vencedora nesse momento. Não tenho dúvida disso. Exatamente. É isso aí. É isso aí. Pessoal, nós estamos chegando aqui no nosso último bloco e a gente gostaria de falar um pouquinho sobre a participação da nossa chapa em propostas junto à sociedade. Eu acho que a gente precisa, né, Luzia? A gente precisa se aproximar mais da sociedade, fazer com que ela entenda, como a gente disse no começo, quais são as atividades dos arquitetos, mas nos ajude também a divulgar essas atividades, para divulgar essas ações. Por exemplo, a gente entende que o CAL tem que participar dos conselhos municipais. Exatamente. Né? O que você acha? Eu acho que é de extrema importância, né? Como eu já disse anteriormente, os arquitetos são meio tímidos, né? Sim. Eles têm uma gama de lugares, de ações que eles podem participar, que devem participar, só que eles não participam, são acanhados ali. Eu acho que o arquiteto, a função dele é extremamente importante em todos os sentidos, numa simples cidade pequenininha ou uma metrópole, né? Ele é o elemento fundamental no desenvolvimento, no planejamento, em todas as ações. O papel do arquiteto é importantíssimo. E, né, estar dentro dos órgãos dos municípios, estar participando, Comissão do Meio Ambiente, Defesa Civil, em vários
aonde, né, qualquer dessas comissões o arquiteto se encaixa perfeitamente e é o papel dele estar lá dentro, né, visando aí uma qualidade melhor para a sociedade. Eu acho que a participação do CAL começa a ficar cada vez mais importante quando ela conseguir se fazer valer como um órgão que realmente tem aí um respeito da sociedade e principalmente dos órgãos públicos, quando você fala, por exemplo, em desburocratizar sistemas dos municípios, quando você tem sistemas de aprovação no município. Então, assim, a gente sente que os profissionais reclamam muito, que tem dificuldades em aprovar projetos, tem lugares que não aceitam como o RRT emitido pelo profissional porque eles querem um outro RRT de uma outra atividade que esse profissional não está exercendo. Então, esse profissional procura o apoio do CAL e o CAL, às vezes, né, olha, não é da nossa alçada. Então, acho que não é por aí. Eu acho que a gente tem que estar sempre ali presente para mostrar que realmente faz diferença, porque há algum tempo atrás foi feita uma pesquisa dos órgãos que tinham credibilidade junto à população, né? Infelizmente, o primeiro lugar hoje é o que é mais, né, discriminado por conta do que aconteceu. A gente sabe do que a gente está falando, né? Mas os outros órgãos que vinham logo após, né, o mais tradicional, Corpo de Bombeiros, OAB e por aí afora, continuam ali na lista. E o antigo conselho nosso está na lista em determinado local, determinado lugar, mas o nosso sequer existe porque as pessoas nem sabem que a gente existe. Exatamente. Só que para a gente se fazer conhecer, a gente tem que estar aí, tem que participar de eventos. A gente tem que, vai ter um evento, quem é o representante do CAL que vai estar lá? O CAL tem que sempre enviar um representante. Exatamente, né? Tem que botar a cara na rua. Tem que botar a cara na rua. Então, a proposta da Chapa 4 para o CAL é de uma efetiva participação, sejam nas mesas redondas, né, nos conselhos, como a Luzia estava falando, mas principalmente no debate das atividades que são inerentes à arquitetura, terem um processo de desburocratização dentro dos governos federal, do estadual e do municipal, que é a nossa alçada. O federal, infelizmente, é a alçada do CAL-BR, e aí compete a ele fazer esse tipo de trabalho. Né, uma coisa que vem de cima para baixo nem sempre tem dado bons resultados, né? Tem prefeituras, e acho que a maioria das prefeituras são prefeituras pequenas, elas não têm um número de técnicos, às vezes, que conheça, né, a legislação mais a fundo e comete alguns deslizes, né? Eu acho assim, em algumas coisas que são corriqueiras, né, no município, por exemplo, uma coisa muito corriqueira, licitação de obra, né? Independente do tamanho da prefeitura, né, só é uma questão de valor só, né? Um vai fazer lá uma escadinha para a igreja, outro vai fazer um aeroporto, sei lá, uma obra enorme e tal. Ambas incidem, às vezes, no mesmo erro. O que é? O seu termo de referência. O que você quer? Qual é o objetivo dessa licitação, tá? O que ela tem que atingir, né? E como isso não está claro, torna-se uma mera obra, né? E no termo de referência que deveria ser feito por um arquiteto, eu acho, em geral, porque é um assunto urbano, toda obra é uma obra que afeta o meio urbano, né? Então, eu acho que essas orientações poderia ser feita, tá? Mas acho que eles precisam disso. Eles precisam, no momento que vão contratar um plano diretor, sabe, às vezes a equipe é mais barata que ele contrata, né? É a equipe que, às vezes,
é a menos capacitada para enfrentar o problema daquele Vai município. naquela questão lá que a gente falou, né, de ter as especialidades, né? Então, é a mesma exatamente. coisa do médico, tem as especialidades. Ali na arquitetura também tinha que Poderia ter um essas especialista em plano diretor, exatamente, especialista as especialidades. E para isso precisa das capacitações. Isso. Então, aí, quer dizer, é uma bola de neve que a gente precisa, o CAL precisa estar participando de tudo, né? Então, aquela Precisa estrutura estar que a gente efetivamente tinha de tudo. antes, né, que graças a elas nós conseguiram montar o CAL, né, o IAB, né, o ABAP, né, todo aquele pessoal, as 5 entidades conseguiram montar o CAL, né? Porém, essas entidades já estão muito idosas, já estão desatualizadas, né? Já estamos numa outra etapa, né? Já estamos no 13º ano, né, se não me engano, do CAL, né? O próprio IBGE, a cada 10 anos, ele analisa o país, porque certamente em 10 anos muita coisa muda. Exatamente, né? Tem que ter uma referência para estar atualizando, então, para estar melhorando. Isso que você falou do processo licitatório, isso me remete aqui a uma outra questão que eu acho que a gente tem que analisar. E não são poucos os questionamentos de colegas que são proibidos de participar de processos licitatórios, porque o termo de referência não é perfeito, como você disse, e isso faz com que ele não consiga provar que tem atribuição para isso. Bom, pessoal, nós passamos aqui quase 4 horas, né, debatendo aqui assuntos que são pertinentes à arquitetura, principalmente ao nosso foco da Chapa 4, da Chapa Fênix, que é o profissional, que é o que a gente mais sentiu falta nos últimos anos, né? Que da proximidade do conselho com o profissional, atender os anseios do profissional.